Fala galera, Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Sabe quando você precisa fazer um backup de seus dados? Quando você quer substituir um HD? De repente você tem um notebook ou um desktop e quer trocar o seu HD mecânico por um SSD. E aí vem aquela dúvida, como é que eu faço para manter tudo como está, apenas trocar o HD? É muito simples. Para isso você vai usar alguma ferramenta para fazer o que nós chamamos de clone, ou seja, clonar o HD. E para isso, nós vamos aprender a usar a ferramenta Clonezilla, ferramenta de código livre, que é uma mão na roda e tem todas as funções que você precisa para fazer isso da melhor forma possível. Mas antes de a gente aprender, se liga na vinheta. Para fazer esse procedimento, você vai precisar de duas ferramentas, do HD que você quer clonar e de um HD novo, ou um SSD. A primeira ferramenta que você precisa é qualquer uma que você já esteja familiarizado para preparar um pendrive bootável. Aqui para o nosso exemplo, eu vou utilizar o Ventoy. Aqui no canal já existe um vídeo ensinando como preparar um pendrive bootável utilizando essa ferramenta, o Ventoy. Mas em todo caso, você acessa ventoy.net, vem em Downloads, você vai ter três opções, uma versão com o Live CD, uma ISO, uma versão para Linux e a versão para Windows, que é a que nós vamos utilizar aqui. Clica nela e faz o download direto do GitHub. Lembrando, essa também é uma ferramenta de código livre. Aqui embaixo em Assets você vai ter as opções de download e você vai pegar o arquivo .zip para o Windows. Atualmente é a versão 1.0.94. Feito o download, você vai até a pastinha onde você salvou esse arquivo, descompacta ele, acessa a pasta do próprio Ventoy e dentro dela você vai ter três executáveis. O que você quer executar é o ventoy2disk.exe. Dá dois cliques ou clica com o botão direito e manda executar como administrador. E aqui funciona da seguinte forma. Eu não estou com o pendrive conectado, mas se você conectar o pendrive, ele vai aparecer aqui na tua lista de dispositivos. Basta selecionar esse pendrive e clicar em Install. Só isso. Ele vai preparar o seu pendrive bootável e a partir daí, quando você tirar esse pendrive e reconectá-lo, você vai ver uma partição no seu pendrive com todo o espaço que ele possui. Basta você pegar as suas ISOs e jogar nessa pasta. Copiar e colar. Só isso. Fazendo isso, quando você der o boot por esse pendrive em qualquer computador, essas ISOs que você adicionou no Ventoy vão aparecer para você listadas para você selecionar qualquer uma e fazer o seu boot, tá bom? A segunda ferramenta é o Clonezilla e ela você vai baixar dentro de www.clonezilla.org. Todos os links vão estar na descrição para facilitar. E aqui é muito simples. Abriu a página inicial do Clonezilla, você vem aqui em Download e aqui você vai ter as opções. As mais comuns são Alternative Stable e a versão Stable. Qual é a diferença? Simples. Alternative Stable é uma ISO do Clonezilla baseada no Ubuntu, na última versão LTS lançada. A versão Stable é baseada no Debian. E isso significa que a Alternative Stable, por ser baseada no Ubuntu, vai estar pronta com o kernel mais atual do que a versão baseada em Debian. Beleza? Fica a seu critério. Se você baixar uma e não funcionar, tenta com a outra. Com certeza, uma dessas duas vai funcionar em qualquer hardware que você tentar. E se você preparou um pendrive bootável usando o Ventoy, baixa as duas e coloca as duas ISOs dentro do seu pendrive. Pronto, resolvido o problema. Pronto, baixado o seu Ventoy, baixada a sua ISO, preparado o seu pendrive bootável, adicionada a ISO no pendrive, agora é a hora de você dar o boot pelo pendrive. Espeta o seu pendrive no seu computador ou notebook. Aí vai de acordo com o fabricante. Recomendo que você entre no site do fabricante da sua placa-mãe para saber qual é a tecla de atalho para entrar direto na parte de seleção de mídia de boot. Se você não souber, aperta o Delete. Na maioria das placas-mães é o Delete para você entrar na BIOS. Entrando na BIOS, tu vai procurar a parte de boot e lá você vai marcar o teu pendrive como o primeiro boot da sua lista. Simples pra caramba, tá? Já tem vídeo aqui no canal mostrando esse procedimento, beleza? Então bora agora conferir como é que funciona o próprio Clonezilla. Eu liguei a máquina com dois pendrives espetados. Um que foi preparado usando o Ventoy e nele tem uma série de coisas, inclusive o Clonezilla. É esse aqui, ó, de 32 GB. Vou dar o boot por ele. Beleza, agora eu vou selecionar o Clonezilla. Vou fazer o boot no modo normal. Essa é a tela inicial do Clonezilla.
Eu tenho diversas opções, sendo que as duas principais são a primeira e a segunda. A primeira é o boot convencional do CloneZilla. A segunda é o boot armazenando todas as informações de boot na própria RAM do computador. Eu vou optar pela primeira. Aguardo o boot inicializar. Agora eu tenho as opções de configurações de teclado. Não faz a menor diferença. Eu vou deixar em inglês, americano. Vou marcar a opção para manter o padrão. Agora eu tenho duas opções. Start CloneZilla ou Enter Shell. Nós queremos a primeira opção, inicializar o CloneZilla. Agora nós temos as opções que o CloneZilla nos oferece. Nós aqui queremos fazer uma imagem, ou seja, um clone do meu HD inteiro. Então vai ser a segunda opção, dispositivo para dispositivo. Dou Enter, aguardo ele verificar todos os discos e partições que existem. Agora nós temos a opção de inicializar no modo iniciante ou no modo experiente. Nós vamos pela opção iniciante. Nessa tela você vai escolher o tipo de clone que você vai fazer. Você vai clonar um disco para um disco local ou uma partição para uma partição local. Nós vamos fazer um disco para um disco local. Dou Enter. Nós agora começamos o processo. Essa primeira opção vai listar para mim todos os meus discos encontrados pelo CloneZilla. Aqui nós temos o meu SSD NVMe da Kingston de 1 TB. Nós temos o meu primeiro pendrive de 61 GB e o segundo pendrive, que é o pendrive que eu estou fazendo o boot no CloneZilla. Aqui, nessa tela, você seleciona o disco que você quer clonar. Tem que ter muita atenção com isso para não fazer besteira. Selecionei o disco que eu quero copiar, ou seja, clonar, e aguarda. Agora, você vai selecionar o disco para o qual você vai fazer essa imagem, ou seja, o disco que vai receber o clone do seu HD original. Então aqui entra o detalhe. Se você estiver fazendo um clone de um HD, de um notebook ou de um computador para simplesmente substituir esse HD por um SSD, que geralmente é esse o caso, aqui você vai selecionar esse seu novo disco, tá? No meu caso, eu tenho a opção de pendrives porque é o que eu estou utilizando, mas a ideia é só você entender as opções que você precisa selecionar. Aqui seria o caso de selecionar o disco de 61 GB. Seleciono ele e dou Enter. Agora eu tenho umas opções um pouquinho mais avançadas que são os parâmetros que o CloneZilla vai me oferecer. Por padrão, eu recomendo você sempre marcar a primeira opção, que é pular a verificação e a reparação dos arquivos de sistema de origem, dá Enter. Agora você tem duas opções referentes a tabelas de particionamento que você vai utilizar. Você pretende manter a tabela de partição do seu HD original e replicá-la no HD novo, ou você prefere criar uma nova tabela de partição proporcional com relação ao tamanho do disco novo? Por padrão, as pessoas costumam marcar a primeira opção, mas vamos supor que você está clonando um HD de 500 GB para um HD novo ou um SSD de 1 TB. Para você não ter nenhum tipo de problema, nesse caso, você marcaria a segunda opção, que o HD novo vai receber todos os arquivos, todos os dados e todas as informações de tabela de particionamento do teu HD anterior, porém, essa tabela vai ser criada proporcionalmente ao novo espaço que você vai ter no novo disco. Para o nosso exemplo, eu vou marcar a primeira opção. E agora você tem as opções do que fazer quando as operações terminarem. É aqui que eu vou encerrar para eu não estragar os arquivos que eu tenho no meu pendrive, tá? Mas a primeira opção é quando terminarem os procedimentos de clone, o CloneZilla vai mostrar para você uma tela perguntando o que você quer fazer. A segunda opção, quando ele terminar esses procedimentos, ele vai abrir direto a tela de prompt para você escrever uma linha de comando ou dar um comando. A terceira opção, quando ele terminar os procedimentos, ele vai automaticamente reinicializar o seu computador. E a última opção, quando ele terminar tudo, ele vai desligar o computador. Aqui fica a seu critério. Eu costumo marcar a primeira porque, às vezes, dependendo do tipo de HD e da velocidade desse HD, o procedimento de clonagem, pode demorar alguns minutos. Em alguns casos até 20, 30, 40 minutos, inclusive dependendo do volume de dados. E geralmente as pessoas fazem isso e saem de perto do computador. Só que aí vem um problema, e se por um acaso você saiu de perto do computador para fazer outra tarefa e esqueceu o que você estava fazendo, ou esqueceu em que passo você estava. Então, se você deixar marcado, por exemplo, fazer o reboot, reinicializar, se você deixou a sua BIOS configurada para dar boot pelo seu pendrive bootável, quando ele terminar o procedimento, ele vai reiniciar a máquina e vai voltar para a tela do CloneZilla.
Entendeu? Então, por isso, eu gosto de marcar a primeira opção, que aí quando você chegar no teu computador e olhar para a tela, você vai ver a tela preta com as informações falando que os procedimentos foram concluídos e perguntando o que você deseja fazer. Ali não tem erro. Muito fácil e muito prático. E essa ferramenta, além dela ser bem antiga, ela é código livre e ela é atualizada com frequência. Então, cara, não se preocupe mais em ficar procurando ferramentas gratuitas ou até ferramentas craqueadas para esse propósito. Você não precisa. Basta usar uma ferramenta de código livre que vai realmente funcionar e resolver o seu problema. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, comenta e compartilha. Dá essa moral para o canal continuar crescendo. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.